E aí pessoal, bem-vindos ao canal Amigo Gringo, eu sou o Seth, eu sou gringo, estou aqui em Nova York, é meu apartamento no Queens. Para quem não conhece o canal, eu sou meio obcecado com as diferenças e semelhanças entre Brasil e Estados Unidos em qualquer área. Então, eu falo de relacionamentos, eu falo de comida, eu falo de higiene e quando for necessário, eu falo de política. President's wife, definitely. And she's talking to her mother-in-law. E é disso que a gente vai falar hoje, como o Bolsonaro é visto pela mídia de direita nos Estados Unidos. Aqui na mídia, Brasil não sai todos os dias, mas no último mês tem saído mais. Por quê? Porque tem várias coisas acontecendo. Obviamente, coronavírus e o Bolsonaro é muito controverso em como está lidando com a crise. Tem os ministros de saúde que deixaram o posto ou foram demitidos, sei lá. Tem a controvérsia com o Moro. Tem a reunião dos ministros, que acaba de ser divulgado na sexta passada, e tem os Estados Unidos banindo a entrada de pessoas que estiveram nos últimos 15 dias no Brasil. Então não é surpresa que um amigo me ligou outro dia falar, nossa, eu vi Bolsonaro no CNN, eu vi ele xingando durante a reunião dos ministros, que maluco, nossa. E eu falei, ok, CNN, né? CNN que o Trump odeia, que realmente virou inimigo do Trump. Mas o que seria que estão dizendo no Fox News? O que estão dizendo no Infowars? Infowars, para quem não sabe, é um site de um cara que chama Alex Jones, que é muito controverso. Eu não vou contar tudo, vocês podem pesquisar. Mas eles foram banidos pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Spotify. Mas continuam forte no site deles, vocês podem pesquisar mais se querem saber. Mas o Infowars é tão pro-Trump que deveria ser tão pro-Bolsonaro também. Mas vamos falar disso depois. Então, eu escolhi 11 veículos de direita entre os 11 mais famosos. E daí eu pesquisei no site de cada um e li ou assisti todo o conteúdo do último mês, do mês de maio, que menciona Bolsonaro. Então, o objetivo desse vídeo é de mostrar para todos os brasileiros, não importa de qual lado político, onde você se encaixa na política no Brasil, de como o Bolsonaro é apresentado pelas mídias de direita. Então, por favor, não reclame se eu falo algo que falou o Bolsonaro que você acha que é uma mentira e eu não falo que é mentira. Não comente se eu falo algo de Bolsonaro e você acha que eu deveria falar mais ou falar que ele está certo. Eu não vou falar nada disso. Eu vou falar o que eu encontrei. Espero que todos gostem do vídeo e que serve a entender um pouco mais a percepção do Brasil nos Estados Unidos. Para começar, vou tirar Blaze e Town Hall. Porque esses veículos não mencionaram Bolsonaro no mês de maio. Vou começar com o Wall Street Journal. Então, o Wall Street Journal publica algo sobre o Brasil, não todos os dias, mas cada 2, 3, 4 dias sai alguma matéria sobre o Brasil. Eles têm vários reportes do Brasil. E eles têm uma colunista que escreve muito sobre a América Latina. No lado dos repórteres, eu encontrei muita cobertura sobre coronavírus. 4 de maio foi esse manchete que vocês estão vendo aí. Vou traduzir mal porque estou fazendo na hora. Coronavírus invade todo o Brasil, uma terra não bem equipada para combatê-lo. E que o número de casos e mortes passam à China. Isso foi 4 de maio e isso mais ou menos conta a história de uma pessoa em Manaus, Maria Portela de Lima, que não conseguiu vaga no hospital, que morreu, que a ambulância demorou 30 horas em buscar o corpo. Em outras palavras, falando da tragédia e usando Manaus como exemplo e falando também do problema das favelas e contágio nas favelas. Eu vou ler um trecho em inglês, vou traduzir aqui, provavelmente vou traduzir errado, mas vocês podem me corrigir. Chama de Bolsonaro an outspoken coronavirus skeptic, quarrels with state governors and infectious disease experts who say his government should enact a national stay-at-home rule, as most of its Latin American neighbors have. E disse que o vírus é gripezinha. Eu não acho nada errado aí. Ele é céptico e ele briga com governadores do estado e com especialistas de saúde pública. No 8 de maio, está falando dos estados expandendo as restrições, também fala de Moro, fala do novo chefe da Polícia Federal, e no Rio e tudo. Quando o Taik, como vocês pronunciam esse ministro, o nome desse ministro, Taish,
quando ele pediu demissão, falou disso, citou ele, life is made of choices, a vida é feita de escolhas, e hoje eu escolho sair, não sei como era em português. Tem uma matéria também no dia 23, que foi sexta, da decisão da STF, né, a divulgar o vídeo. Momentos depois de liberar o vídeo, as redes de TV no Brasil mostraram trechos da reunião em que o Bolsonaro xinga os adversários e parece dizer ao senhor Moro que ele queria que ele substituísse os oficiais no Rio. Parece que ele disse para o Moro, né? Não toma um lado exatamente, deixa um pouco de espaço aí. E aqui cita o Bolsonaro, algumas horas depois, na sexta-feira, que diz qual parte do vídeo prova que eu estava tentando interferir com a polícia no Brasil ou outra polícia, não tem nada aí. Obviamente estou traduzindo de inglês de volta ao português, não vai ser exatamente o que o Bolsonaro falou. No dia 19, saiu uma matéria bem grande sobre as enfermeiras do Brasil que estão morrendo do vírus. Vocês sabem que os colunistas, né, são liberados a falar as opiniões, eles são liberados de ser isentos. Então tem a O'Grady, a Mary Anastasia O'Grady, que é colunista que escreve uma coluna que chama As Américas, e ela fez 2 colunas nesse mês, os 2 bem positivos, apoiando o Bolsonaro. No começo do mês ela escreveu algo que realmente é mais sobre o Guedes, né? Começa como o Guedes é arquiteto de um plano revolucionário de acabar com a economia velha, do sistema velho, da economia do Brasil. Ela é liberal, né? Então ela é super do lado de Guedes. Ele falou que o conservador, o Bolsonaro, que é socialmente conservador, né? É ex-militar, que passou 28 anos no Congresso, não foi muito prominente em passar leis e tudo, mas agora poder convencer o Congresso a trabalhar com ele é vital os esforços dele. E gostei dessa frase. Ele diz que é uma ironia deliciosa que os socialistas que acusaram o Bolsonaro de querer uma ditadura agora estão reclamando que ele não vai usar força contra a população para controlar o vírus. E ela diz que uma política que localiza as decisões de saúde pública é totalmente razoável enquanto a gente debate qual tipo de estratégia é melhor contra o coronavírus. No dia 17, ela fala que comparar o Brasil com o que aconteceu em Guayaquil, a cidade no Equador que tinha tantas mortes pelo vírus, é errado, as cidades do Brasil são diferentes. Fala claramente, Bolsonaro está certo que o Brasil precisa voltar a trabalhar. Então ela é uma super defensora do Bolsonaro no Wall Street Journal, que é um dos grandes jornais dos Estados Unidos. Vamos para o outro veículo bem importante, que é o Fox News. Fox News é muito associado com o Trump. Ele assiste todos os dias. A gente sabe disso, que ele twitta coisas que ele ouve no Fox News, tipo, minutos depois do repórter do Fox falar. Achei interessante que só encontrei 13 vezes que o Bolsonaro foi mencionado ou no ar ou nas notícias do site, né? Eu não posso garantir que encontrei todos, mas eu fiz uma busca numa base de dados e também fiz uma busca no site. Eu busquei muito. A última vez que eles foram mencionados foi no dia 25, que foi segunda, que era feriado aqui, detalhe, e um programa chamado The Bret Baier Show. Eles estão falando das restrições contra o Brasil, contra os brasileiros entrarem agora nos Estados Unidos. E a pessoa que menciona Bolsonaro é esse cara Chris Stilwell, que é um jornalista associado com veículos de direita, que agora trabalha no Fox News, mas trabalhava antes, eu acho que em Washington Examiner, e ele disse o seguinte: o Brasil está sofrendo as consequências de mau liderazgo. Eles têm um autoritário aspirante, ou seja, alguém que quer ser autoritário em Bolsonaro. O vírus está fora de controle. E a base dele está chamando uma volta à ditadura dos anos 80. Não é que ele está dizendo isso, mas a base dele, basicamente. Vocês podem decidir se isso é verdade ou não. Outros não sabem o que fazer. O Brasil está caindo em pedaços. Também o Fox News no dia 10 falou muito
do editorial do Lancet, que é esse veículo sobre medicina da Inglaterra, que chamou o Bolsonaro da maior ameaça para o Brasil. E fala do famoso "e daí?" e chama o Bolsonaro de far-right, que é extrema-direita, que eu sei que muitas pessoas não gostam. E então, aí é o Fox News meio replicando o ponto de vista do Lancet. E algo mais que poderia interessar vocês é, uma vez que Bolsonaro foi mencionado, não tinha nada a ver com o coronavírus. Foi quando o Fox News entrevistou o Glenn Greenwald, o infamoso, né, jornalista do The Intercept. E o interessante é que Glenn Greenwald é meio odiado pelos que apoiam Bolsonaro, mas nos Estados Unidos ele sempre aparece no Fox News, ou seja, no veículo de direita, porque ele aqui é visto de uma forma diferente. Ele é contra quem está no poder. Ele é bem independente. Então, é interessante pensar que o Glenn Greenwald, que é tão odiado pela direita no Brasil, é tão querido pela mídia de direita nos Estados Unidos. Ok, o New York Post tinha 15 matérias sobre que menciona Bolsonaro, mas mais ou menos a metade eram tipo de outras agências. Então não vou falar dessas outras. Tinha uma matéria no dia 23 sobre o vídeo. Então, eles são um tabloide, entende? Colocaram tudo disso, da parte da ditadura, da parte do Bolsonaro dizer que é uma farsa, que ele precisa armar o povo, porque é uma ditadura pelos prefeitos, algemas e tudo isso. Tinha uma matéria sobre uma tribo indígena que estava oferecendo remédios tradicionais, né, porque não tinha como levar as pessoas para os hospitais. Tem uma matéria que realmente parece bem negativo, que o manchete, vou mostrar aqui. O líder brasileiro Jair Bolsonaro é visto fora de controle, raging aqui, com raiva, fora de controle, chamando os rivais de manure. Então, Breitbart. Breitbart definitivamente é de direita. O chefe era Steve Bannon, muito, muito conhecido como assessor do Trump e depois disso assessor de Bolsonaro na eleição. E é o tipo de site que insiste em chamar o coronavírus chinês, ou coronavírus de Wuhan. O que eu vi nas notícias do Breitbart, eu não vi nada que é super de opinião. Eu não encontrei nenhuma coluna por ninguém apoiando o Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Vou só ler uma matéria da segunda, que chama "Bolsonaro participou em manifestação, abraçou crianças antes do Trump emitir a proibição de viagens contra o Brasil". Como nos Estados Unidos, os governos estaduais do Brasil têm o poder de insistir em certas regras de saúde pública se acham necessário. Muitos dos estados já fizeram isso contra os pedidos de Bolsonaro, que acha que a pandemia é uma gripezinha e tem medo da economia colapsar se eles fazem tudo para proteger os cidadãos da infecção. Eu acho que isso é totalmente razoável. Então, dá todas essas falas famosas de Bolsonaro, vamos ter que enfrentar o vírus como homem e não como moleque, e diz que a opinião dele é que deve deixar as pessoas idosas em casa, aí as outras pessoas deveriam trabalhar, porque se você não morrer da doença, você vai morrer de fome. E não está dizendo que isso é errado, nem está dizendo que isso é certo, mas dá voz às falas do presidente. Pessoal, quase chegamos a Infowars, que é a melhor parte, mas vamos rápido. National Review, só menciona, é uma revista bem séria, né? É um dos veículos que realmente é republicano, mas contra o Trump. Então, como vocês imaginam, não gostam tanto do Bolsonaro. E aqui só foi mencionado uma vez na revista, mas é por um dos editores importantes. E diz aqui que o Brasil está sofrendo muito do coronavírus. O país está quase em colapso. Bom, teetering on the brink. Eu não sei como você queria traduzir isso. O presidente Jair Bolsonaro é cheio de bravada populista. Chamou o vírus de gripezinha e falou da imunidade natural do brasileiro, e também usa o brasileiro precisa ser estudado, ele pula no esgoto e não acontece nada, assim, bom, mais ou menos assim em português, né? E ele fala, cuidado com esse tipo de fala em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, National Review, apesar de só mencionar o Bolsonaro uma vez, não gosto de Bolsonaro.
Esse American Spectator, no passado, era muito, muito pró-Bolsonaro. Tinha muitas matérias bem positivas sobre Bolsonaro, incluindo essa aqui que estou mostrando, chama Brazil's Trumpian Turn, que é uma matéria bem positiva. Eles gostam do Trump, né? Então eles gostam do Bolsonaro. Mas é interessante que em maio não mencionaram Bolsonaro nem uma vez. The Washington Examiner, eles tiveram 4 matérias sobre Bolsonaro em maio. Um sobre as restrições de viagens do Trump, que foi uma matéria bem de notícia mesmo. O Brasil é em segundo lugar de casos de coronavírus, atrás dos Estados Unidos. Bolsonaro não apoia fechar as economias e as cidades pelo vírus, e ele está sendo criticado por querer reabrir a economia do país. Isso é verdade. Isso não é nem positivo nem negativo. Pandemia poderia causar explosão de protestos contra aliados dos Estados Unidos na América Latina. Fala muito bem da eleição do Bolsonaro como anti-esquerda, como pessoa de direita, mas está dizendo que é preocupante que os aliados estão abandonando ele pelo Covid. E cita 2 pessoas conservadoras dos Estados Unidos que são bem respeitados, no mínimo, pela direita, né? Roger Noriega, assessor de Bush Filho, diz que Bolsonaro era uma grande oportunidade para nós, os Estados Unidos. Você tinha alguém, pela primeira vez em muito tempo, que não viu as relações com os Estados Unidos como jogos de Somo Zero. E agora o cara está tropeçando. Também citou a Ana Quintana, Heritage Foundation, definitivamente uma organização, um think tank, né, de direito. Ele está se arriscando muito, porque está contando com a base não ser atingido muito pelo vírus, e que a base vai importar mais a crise da economia. O Daily Caller, encontrei 3 matérias sobre Bolsonaro. Eram só notícias, era sobre o Nelson Teich, pedindo demissão e a proibição dos brasileiros viajar para os Estados Unidos. Finalmente chegamos a Infowars, que é desse Alex Jones, que mencionei no começo, que é uma figura mesmo. Tinha um programa em que ele falou muito do Bolsonaro, e foi no domingo. Uma matéria saiu no site dele, e ele basicamente falou da matéria no vídeo dele, na TV dele, é meio TV, né? TV ao vivo, mas no site dele. Bolsonaro, thanks to his incredible courage and that's brutally stabbed and survived, the guy is amazing. And quite frankly, I think more hardcore than Trump. He's more direct. He's just, he's Trump 2.0, and I'm not kissing his ass just because we helped energize their operation. It's the truth. Listen to this guy. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que tem que pagar multa, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Adorou os trechos de Bolsonaro falando com os ministros. He's a total patriot. He's done everything he said he would do, but the cities that are leftist controlled, they use the free society against it, are lockdown martial law, bankrupting the normal businesses and normal people for control. And Bolsonaro understands that. Ele fala que já conheceu o Eduardo Bolsonaro, de fato, conheceu ele no CPAC, que é um congresso anual dos republicanos, dos caras de direita americana, Trump vai e tudo, e disse que o Eduardo falou: você ajudou a nos inspirar, vocês foram um dos movimentos principais que nos ajudou. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro foi super fã do Infowars. Ele adora Bolsonaro. People want realness. People understand what's happening. The Supreme Court there has been after him. I predict if he doesn't back down or apologize, this will just make him stronger. And by the way, talk about rocket fueled him and his family, and they're all like, let's just say alpha males. Então, acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham encontrado isso útil. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão para outro vídeo, é só escrever nos comentários, tá ok? Tá ok. Vídeo propósito.